Você já ouviu falar dos bebês reborn ou da arte reborn? No Bem na Pauta de hoje, a gente desvenda esse universo e responde algumas das principais perguntas sobre o assunto, que eu sei que você tá louco pra saber. Por quais motivos uma pessoa compraria ou colecionaria esses bonecos que são tão realistas? Como que eles são produzidos? E qual é a média de preço? Enfim, a gente vai falar sobre bastante coisa e também sobre um filme aí que saiu recentemente no cinema nacional e que tem tudo a ver com o assunto. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Marnardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem tá operando pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Lembrando que a gente tá nas principais plataformas de podcast, então no YouTube em vídeo e em áudio no Amazon Music, Google Podcasts e Spotify. Então, pro episódio de hoje, a gente tá aqui com a artesã de bebês reborn, que produziu alguns bebês pro filme Uma Família Feliz, estrelando a Grazi Massafera e o Reinaldo Gianecchini. Aline Lima, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui, muito animada. Ai, com certeza, a gente que recebeu uma artista, né, que tá aqui em Curitiba. Então, começa falando pra gente, Aline, você sempre se interessou por arte? Antes de você entrar no mundo reborn, você já era artista? Na verdade, não. Olha só. Não, eu não imaginava que eu teria talento para isso. Eu sou um pouquinho desastrada, assim, então eu não imaginava que eu teria talento para produzir algo com tantos detalhes, assim. Então, eu mesmo me surpreendi. Veio depois, assim, né? Isso, veio depois. Na verdade, o amor pelos bebês reborn veio de bonecas, né? Eu sempre amei bonecas. Desde pequena, cresci com bonecas. Eu era aquela adolescente que brincava de boneca escondida, porque eu sempre amei, sempre gostei. Sim, que bacana. E conta pra gente o que é a arte reborn, o que é o bebê reborn. Você tá com uma bebezinha no seu colo, porque tem muita gente que se confunde ainda, né, com outras bonecas, outros tipos de bonecos. Qual que é a explicação que você costuma dar? Pra uma boneca ser considerada uma reborn, que vem do inglês reborn, que é renascer. Então, ela precisa ser renascida por uma artesã. Então, precisa ter esse trabalho manual. Então, às vezes a gente vê, né, algumas bonecas que, inclusive em mercado, né, shopping, tá lá escrito reborn, mas aquilo não é o reborn porque ela veio de fábrica. Então, para ser reborn, precisa desse trabalho manual, precisa de uma artesã ali trabalhando na bebê, destacando os detalhes, né? Colocando as veinhas que o pessoal ama, né? O detalhe que todo mundo ama. Ai, tem veinha. Então, precisa ter esse trabalho manual aí. Ai, que achei tão bonito isso. É como se a artista pegasse as partezinhas ali da bebê e renascesse aquela bebezinha, né? Justamente. Ai, que bonito o bebê isso. reborn, ele começou assim mesmo. Foi na época da guerra, né? E as crianças não tinham brinquedos, então foi as mães mesmo que pegaram aquelas bonecas antigas e reformavam para dar de presente para as meninas ali, para, né, animar elas naquele momento difícil. Então foi a partir daí. Que interessante! E qual que foi o seu primeiro contato com arte reborn? Então, eu me lembro que eu era adolescente, na verdade, e em alguma rede social eu vi um bebê e eu achei muito lindo. E quando eu fui ver, era uma boneca. Eu falei, meu Deus, não acredito. Nessa época eu já tinha, acho que estava com uns 16, 17 anos, já tinha parado de brincar de boneca, mas sempre tive aquele amor. Então eu tinha as minhas bonecas guardadas, né? Então eu vi, eu fiquei apaixonada. Só que era uma coisa muito, muito recente aqui no Brasil, né? Acho que tinham pouquíssimas artistas que faziam. E era muito caro, completamente inacessível. Mas desde então eu sempre acompanhei, sempre vi alguma coisa, tava assim, sempre ali no fundinho, sabe? Sim. Esse amor pelos reborns. E você começou colecionando ou você começou realmente produzindo, né? Sendo uma artista? A minha primeira reborn eu fiz. Olha só que legal! Sim, fui eu mesma quem fiz. Justamente por conta disso, né? Assim, eu comecei, na verdade, trabalhando com bonecas. Eu revendia bonecas. Eu comprava bonecas e revendia. E daí, a partir daí, eu consegui um valor para fazer o meu primeiro curso. Então, o primeiro curso que eu fiz foi um curso online. E daí, eu produzi a minha primeira bebê reborn e fiquei completamente apaixonada. Não esperava que eu ia ter talento, fiz para testar, mas deu super certo. E todo mundo via e já achava super realista a primeira que eu fiz. Sim, e hoje já são quantas? Nossa, eu acredito que... Eu tava fazendo essas contas, eu falei, gente, eu preciso fazer essa conta para esse ano. Mas eu acredito que eu já entreguei mais de 500 bebês. Meu Deus, São realmente bastante... é uma jornada grande. Sim, são bastante bebês. Calculando aí pensando, sabe, em quantas mais ou menos por ano, eu já acho que eu já fiz mais de 500 bebês. E já enviou para o Brasil inteiro?
Sim, pro Brasil e para fora do Brasil também. Sério? Sim, tem bebês meus na Colômbia, nos Estados Unidos, já enviei para Europa também. Então, meus bebês estão viajando por aí. Que Sim, legal! E você sente que ainda existe muito estranhamento das pessoas que são fora dessa comunidade, que ainda não conhecem muito sobre a arte? sim, bastante. Tem a questão de que realmente causa um estranhamento, né? Principalmente bebezinhos acordados, né? Que o Uhum. pessoal aqui, a Serena tá dormindo, eu passo com ela, é um bebê dormindo, Sim. passa despercebido. Agora, quando é um bebezinho acordado, igual aqueles ali, o pessoal olha, para, fica, sabe, esperando a reação do bebê se mexer ou fazer alguma coisa, daí causa aquela certa estranheza. Tem pessoas que realmente não gostam de bonecas, né? Tem gente que não gosta, que tem medo. Já tive contato com pessoas que não, que realmente têm medo de boneca. Até aí tudo bem, né? Você tem medo, tá legal. Eu também tenho medo de algumas coisas aí que Aham, cada não. um com seus Sim, medos. justamente. Mas tem pessoas que têm ali, quando vem alguém com uma. Por exemplo, eu sou adulta, eu ando com os meus bebês. Às vezes eu me sinto bem de estar com Uhum. eles, né? E daí eles. Você recebe uns olhares estranhos, assim, né? Até mesmo clientes às vezes reportam que eu tenho vergonha de andar com o meu bebê porque as pessoas ficam me julgando, tal. E é complicado, porque a gente, tá certo, eu sou adulta, mas eu gosto de ter a boneca ali. É a mesma coisa que um homem que continua jogando videogame, né? Desde sempre ele joga videogames e ele continua jogando videogame. Não tem esse julgamento, né? Não tem essa Uhum. cobrança. Não, tá legal, você continua brincando. E Sim. eu acho ótimo a gente continuar brincando, né? É uma ferramenta muito boa pra gente se acalmar, sabe? Você tem aquele contato ali com a tua infância. Uhum. Tem muitas clientes que têm roupinhas, eu mesmo tenho roupinhas de quando eu era bebê que eu coloco nos meus reborns, então aquilo traz uma memória afetiva assim muito gostosa. Uhum. Realmente é um hobby também, né? Sim, E uma é um hobby, brincadeira. Que justamente. legal. E isso é uma coisa interessante, né? Você falou um pouquinho sobre os seus clientes. Quem que é o público que consome essa arte, né? Eu imagino que, por exemplo, grande parte é feminina. E por quais motivos que elas gostam dos bebês e elas, enfim, compram e ficam muito Uhum. felizes quando chegam em casa, enfim. Sim, assim, a maior parte do meu público, sim, é feminina, né? São mulheres. Bastante crianças também, as crianças se encantam. Crianças. Apesar de ser, o pessoal confundir, é boneca, é para criança, não necessariamente, Uhum. porque é uma boneca que exige bastante cuidados, principalmente esses bebês que a gente está trazendo agora, né? Que são os bebês em silicone, então eles são resistentes, a gente trabalha com material aí super legal, mas você vê, ela abre a boca. Aham, E bem criança, molinho. é super curiosa. Ela quer ver, mas ela abre a boca? Então, cadê o fim da boca dela? Eu quero Aham, abrir. Elas sim. forçam um pouquinho. Então, tem que ter cuidado, né? Então, uma bebê como a Serena é um bebê de colecionador. Então, vai Certo. para uma pessoa adulta, né? Uhum. Então, esse público, às vezes eu tenho muitas, no caso de colecionadoras, são pessoas que gostam de bonecas assim como eu. Então elas gostam de trocar roupinhas, gostam de coisas de Uhum. bebês. Tem mães já, às vezes o pessoal pensa que porque não tem filho. Não, não necessariamente, sabe? Tem mães que já têm filhos criados, já tão grandes ali, já saíram de casa Uhum. e elas querem ter aquela memória. Então a gente faz bebê por semelhança também. Então, isso, Sério? faz parecidinho com o filho dela quando era bebê. Uhum. Daí, de repente, o Reborn tá ali no Moisés, que era do filho. Então, tem essa questão de ser um hobby que acalma, né? E também tem adultas que a gente envia os bebê reborns para realmente fazer terapia. Porque existe a terapia da boneca. Olha só, como Sim. funciona isso? Então, a terapia da boneca geralmente é direcionado para as pessoas com Alzheimer, né? Certo. Porque quando você entrega uma boneca para aquela pessoa, tem que ser um bebê o mais realista possível, né? Uma boneca mais realista possível e acordada. Hum. Porque acende ali o desejo de cuidar, sabe? Então ela entra naquela rotina de cuidar do bebê. Então todo dia ela acorda, ela precisa trocar roupinha, e precisa dar a chupeta e a mamadeira. Então aquele senso de cuidado traz de volta a sensação de ser útil, sabe? Não, Uhum. eu preciso ir lá trocar o meu bebê. Então isso faz bem para as Sim. pessoas, sabe? Nesse tratamento do Alzheimer. Então algumas pessoas respondem muito bem, Uhum. sabe? Que E legal. também para a questão de ansiedade, e eu falo isso sobre mim, né? Às vezes eu vou em algum lugar que eu estou muito desconfortável, eu
falo, acho que eu vou levar meu bebê comigo. Porque, sabe, me acalma, tá ali, eu sinto, sei lá, tem uma segurança, tem uma companhia, tem ali um assunto, porque desperta muito a curiosidade das pessoas. Então, aquilo, né, um motivo a mais a gente conversar. Então, tudo isso faz as pessoas quererem ter um bebê reborn, sabe? Sim. E eu tenho também clientes que são, esqueci o nome, que auxiliam no parto, doulas. Ah, doulas. Sim, que elas usam os bebês para simular ali, para mostrar a mãe. Faz todo sentido. Sim, uma coisa um pouco mais educativa. Justamente. Para cursos técnicos de enfermagem, também tem bastante bebês meus. Aqui mesmo em Curitiba, e FPR, tem 2 bebês meus no curso de enfermagem deles. Que legal. Sim, então tem esse público também aí que usa o bebê para ali nos cursos mesmo. E hoje você trabalha só com isso? Sim, só com isso. Caramba! E como foi pra você essa parte de aprimorar a sua técnica, né? Porque quando a gente vê os detalhes de longe, gente, não dá pra ver mais de perto. Sim. Assim, realmente, são muitos detalhes, textura da pele, cor da pele. Você faz tudo do zero. Como que funciona e como que você foi aprimorando? Então, no momento eu trabalho assim. Eu trabalho com 2 materiais, que são os bebês em vinil, que é uma borracha um pouquinho mais firme. Certo. Né? Parece a borracha de boneca comum. Desculpa. Tudo bem. Os bebês em vinil, eu já terceirizo. A partir da borracha, ele já vem pronto pra mim. Modeladinhos. Isso, prontinho, que o trabalho da cegonha começa a partir daí. Que a cegonha, como é chamada, artesã. Ah, eu não sabia disso. Que legal. Artesã de bebê devia ter te apresentado assim. A cegonha. É que o pessoal não conhece, mas geralmente a gente sempre trabalha na loja, sempre tem uma cegonha por ali que somos nós, né? Então, o trabalho da cegonha começa a partir daí. Quando você tem já um molde, e daí você vai colocar a sua arte ali. Daí a gente vai trabalhar a pintura, né, que a gente trabalha bastante a pintura, colocando ali profundidade, os detalhes, trabalhando as camadas de pele, porque às vezes o pessoal pensa que é só um vermelhinho na bochechinha, uma veinha aqui e ali, pronto, não, são várias camadas de pele. Os bebês em vinil, eles vão no forno de 10 a 15 vezes. Meu Deus! Sim, porque a tinta precisa ir no forno para ela aderir ao vinil. Então é um processo longo mesmo, você fica realmente muitos dias ali encarando aquele rostinho. Então tem ali um lado afetivo também, né? Tem tudo isso. Já os bebês em silicone, eu faço a parte da cegonha, da artesã, que é tudo isso, pintura, enraizamento, que é finalização. Sim, o cabelinho fio a fio, a gente coloca na agulha, fio a fio. Então, a Serena foi um bebê que eu levei 6 dias para implantar o cabelo dela. Caramba, só nessa parte, só nessa parte, só o cabelo. O cabelo dela demorou muito, olha, e ela nem é um bebê tão... É cabelo-dia, né? Mas realmente, 6 dias... É bastante tempo, né? Você ali. E eu também faço a parte do silicone, eu já tenho as minhas formas. Daí eu já começo no silicone, eu começo no silicone líquido transparente. Sim, e no final sai líquido ali. Isso, que daí a gente já dá a pigmentação do silicone e tudo. Eu passo por todo esse processo de produção da borracha em si, e depois eu começo a parte de acabamento. Então o silicone é bem trabalhoso. Eu fico desde o início, desde o princípio até o finzinho. Caramba! E quantos tem diferença? Eu imagino que o do vinil seja um pouco mais rápido para se fazer. Sim. Qual que é a média de tempo que você demora em cada um, assim? Um bebê em vinil, eu costumo finalizar ele ali 3, 4 dias, né? Um bebê em silicone, daí já é um processo de 10 a 15 dias para ele ser bastante. finalizado. Demora. Porque ele precisa do processo ali, de repente eu preciso deixar descansando, às vezes ele tá muito quente, precisa ficar secando, curando o silicone, né? Sim. Tem os dias que ele fica na forma, então são vários dias até o bebê realmente nascer. A gente fala, né? Que nasceu o bebê. São bastante dias ali. Caramba! E eu imagino que isso também acaba implicando no preço, né? Os de silicone são um pouco mais caros. Sim, qual que é a média? Os bebês em vinil ficam na faixa de R$2.000, por aí. Já os bebês em silicone, eles partem ali de 3, 4, vão até 15, 16, depende do tamanho do bebê, sabe? Sim. Eu costumo fazer mais igual essa pequenininha aqui. A Alice é o modelinho em silicone que eu mais faço. O pessoal mais gosta. Pega ela ali. Super pequitita, ó. Que ela é tão pequenininha. Ela é pequenininha, ela é super pequenininha. Mas o que acontece do silicone é que ele é pesado. Sim. A Alice, ela já tem 1,6 kg. Então, realmente simula o peso aí de um bebê real, né? Sim. Então, quando a gente fala, vai fazer pra criança, eu sempre falo, vamos fazer uma pequenininha, porque senão fica muito pesado para elas manusearem. Carregar, não consegue.
A minha filha mesmo, ela tem 7. Essa daqui é da minha filha, inclusive. Ela brinca com Ela ela. brinca com ela. Essa daqui é a Alice. A Alice, inclusive, tem até o cabelo da minha filha. Você tá brincando? Sim, ela quis cortar o cabelinho Dá pra fazer dela. isso? Dá pra fazer isso. E fica super especial, Que personalizado. né? Muito, muito. Ela quis cortar o cabelinho dela pra colocar o cabelinho dela na filhinha dela. E ela brinca com a Alice, e a minha menina tem 7 anos. Sim. E ela se sente confortável de brincar com a Alice desse tamanho. Ela tem acesso a outros bebês, a outros tamanhos. Ela tem acesso a Serena, só que ela não brinca porque fica muito pesado. A Serena é um bebê de 3,6 kg. Nossa. Ela é super gorducha, né? Super pesadinha. Então, pra criança é inviável, completamente inviável, não dá. Fica muito pesado. Sim. Que bacana! E isso é interessante, né? Porque você é super especialista no assunto, mas no início, eu imagino que foi um mundo novo pra você. Sim. Como que foi? Quando que você decidiu começar a trabalhar com isso? Ó, eu vou realmente fazer isso aqui como uma profissional. Então, eu fiz esse primeiro curso, fiz a bebê e eu não sabia se ia vender ou não, né? Que a gente fica naquela. Fica na dúvida, não sei se eu sou boa o suficiente pra isso. E daí vendeu rápido, sabe? Eu falei, nossa, eu não esperava que ia vender. Até eu nem pensava que eu ia vender. E vendeu super rápido. E eu comecei a fazer outras para poder treinar mesmo, né? Ir ali aperfeiçoando e tal. E foi bem na época que a gente mudou para Curitiba. Então aqui foi muito rápido. Eu cheguei aqui e eu tava, acho que com 3 bebês e rapidinho assim vendeu. Eu falei, meu Deus, como assim? Já acabou. Então, estoque zerado. Eu falei, como assim? E daí eu falei, vamos ver o que vai acontecer. E eu fui fazendo. É paralelo ao trabalho que eu tinha na época. Eu era professora de inglês, né? Então eu trabalhava e nas minhas horas vagas, como eu não tinha o horário todo preenchido, eu fazia as bebês em casa mesmo, ia postando e começou a sair e eu continuei fazendo como uma renda extra, né? Falei, então vamos fazer os bebês ali como uma renda extra. Mas eu não esperava, até então eu estava mais focada, né, em ser professora de inglês. Sim. Mas daí, acho que isso aconteceu para muitas pessoas, veio a pandemia, né? E daí parei de trabalhar, falei, bom, então vou investir mais tempo nos bebês. E durante a pandemia, quanto mais bebês eu fazia, mais vendia. E eu ficava, gente, não acredito que tá vendendo tanto bebê reborn assim. E foi a primeira vez daí que eu consegui reunir um valor, sabe? Falei, acho que dá pra eu fazer aquela maternidade que eu queria, sabe? E eu não esperava, não era uma coisa assim que eu planejava. Falei, não, quero vender os bebês pra ter uma loja. Não era isso, mas foi acontecendo. E daí falei, acho que vou fazer a maternidade, fica mais bonitinho e tal. É um espaço? Sim, é um espaço. É uma loja, né? Então, a loja física. E eu faço como se fosse uma maternidade mesmo, né? Então tá ali os bebezinhos nos bercinhos, assim, expostos. Daí a criança chega e escolhe, né? Ou a pessoa, enfim, escolhe o bebê que ela vai adotar. A gente fala que daí os bebês são adotados. E foi nisso, durante a pandemia, em 2020, eu abri a loja e deu super certo. E desde então a gente só tá aí melhorando, aumentando. Vamos ter a nossa segunda loja agora, no mês de agosto, é uma novidade, inclusive. Vamos ter aí a nossa segunda loja e nunca mais parei. Cara, uma filial já. Sim, aqui em Curitiba? Justamente aqui em Curitiba, bem próximo aqui de vocês, Nossa, inclusive. 2 lojas só aqui na cidade. Só aqui na cidade. Quando você vê esses últimos 5 anos, assim, você consegue ter uma noção melhor do mercado e do público e do consumo dessa arte. Você esperava isso? Eu imagino que não. Não esperava. Assim, no começo eu ficava até surpresa, sabe? Que eu falava, gente, mas sai muito rápido, tanto que eu não conseguia atender a demanda, sabe? Até hoje realmente não consigo atender, tanto que eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é uma amiga, cegonha também, que leva os bebês dela para maternidade, porque sozinha eu não consigo produzir suficiente para a loja, sabe? Então a gente fica surpresa, assim, que tem realmente pessoas que valorizam isso, sabe? Procuram. De ter ali o trabalho, de reparar mesmo nos detalhes, sabe? De querer esse toque. Muitas clientes chegam lá e falam assim, olha, ela já tem uma de loja, sabe?
mas eu não quero uma de loja. Eu tenho, às vezes, uma senhorinha que chega pra mim, eu tenho muitos clientes que são senhorinhas que têm os bebezinhos dela. Ela fala assim, moça, deixa eu te falar, mas eu quero um bebê assim, ó, de verdade. Eu falo, de verdade não faço, mas quase de verdade a gente Espera consegue. 9 meses. Isso, de verdade não dá. Mas tem esse que é quase. Então elas procuram, sabe, Sim. realmente esse realismo, esse de pegar no colo e sentir que como se fosse um bebê mesmo, sabe? Porque o Reborn não é só a aparência dele, né? A gente trabalha toda a questão de montagem do bebê para quando você pegar Mobilidade. isso, tudo isso, quando você pegar no colo, ele se ajeitar realmente como um bebezinho. Então você tá, é impressionante. Qualquer pessoa pegou, já começa a balançar. É impressionante, todo mundo. Não precisa, mas o cérebro... Sim, é automático. Você pega, você sente que não, acho que eu tenho que balançar. E começa, daqui a pouco a pessoa tá conversando comigo e tá aqui, sofrendo pra balançar o bebê sem parar. Então é isso, sabe? As pessoas procuram mesmo esse realismo e, nossa, eu fico muito feliz, sabe? Quando você sente que valorizam o teu trabalho, Sim. sabe? Até porque é uma arte manual, né? Que demora muito tempo. Como toda arte manual, né? Tem o seu público que valoriza muito aquilo, né? De ter ali o toque pessoal mesmo. E tem pessoas que têm também, igual eu falo, a gente tem várias cegonhas, né? E as minhas clientes não vão comprar bebê reborn de outra pessoa. E de outras pessoas também não compram de mim. Sério? Porque por mais que a gente faça o mesmo bebê, com a mesma forma, né? Usando os mesmos materiais, cada artista tem ali a sua mão, sabe? O seu toque. Então, pode ser que tenha pessoa que quer, não, quero um seu e um seu. Pra ficar todos diferentes, sabe? Porque tem isso, tem aquele toque pessoal ali, aquele toque realmente que a gente coloca um pouquinho ali do coração, sabe? Em cada bebê. Então, as pessoas percebem isso, que tem um carinho, tem um cuidado a mais. Quando a gente prepara a caixa, o enxovalzinho, né? Você coloca ali todos os detalhezinhos, do jeito que a gente gostaria de receber. Sim, então, qual que você acha que é o toque que os clientes gostam em você? Que tem um diferencial ali? Ai, olha, nos bebês em si, quando eu faço pensando... assim, meio egoísta, mas eu penso muito em mim. Sim. Como eu gostaria que esse bebê fosse. E às vezes as pessoas até falam, ai, Aline, não coloca muitas manchinhas, não coloca isso, aquilo. Eu falo, ai, não vou colocar muito, tá? Mas vou fazer assim, vamos ver se você gosta. Porque tem aquele traço que é específico da gente, sabe? Não adianta. Então eu acho que esses detalhezinhos mais delicadinhos e ter aquele fundinho, sabe? De repente uma brotoejazinha pra... Nossa, a pessoa olha e fala, meu Deus, tem até brotoeja. Então tem essa não ficar perfeitinho demais. Isso, justamente. Tem até uma fase que eu falo para as meninas no meu curso, eu falo assim, então agora vamos desestabilizar essa pele, porque tá parecendo pele de boneca, porque tá lisinha, perfeitinha, esperando sabe? Só pra... Isso, então aí você coloca um detalhezinho outro e parece que ganha vida. Então isso chama muita atenção dos clientes. E uma coisa que eu faço na minha loja, que eu faço mais voltada ali para as crianças, que o pessoal ama, é o processo de adoção. Ah, o processo de adquirir, né? Isso, sim. Não é só você ir ali, escolher, passar o cartão e ir embora, sabe? Tem todo um processo. Sério? Uma experiência do cliente? É uma experiência mesmo. Então, eles amam isso. A menininha chega, então vamos lá na maternidade. Daí ela chega, coloca o jalequinho dela. Daí ela já fica naquele clima, né? Escolhe o bebezinho, daí a gente pesa o bebê, coloca o pezinho na certidão de nascimento, vai medir o bebezinho, elas escolhem a saída da maternidade, sabe? Da mesma forma que uma mãe escolhe ali a saída da maternidade do seu bebê, elas vão escolher a saída da maternidade que o bebê vai sair. A gente monta um enxovalzinho com os acessórios, daí tem a certidão que elas tem um termo de adoção, inclusive, que elas assinam prometendo que vão cuidar do bebê. É super bonitinho. Então, tudo isso é um toque a mais, né? É um carinho que a gente dá aí para os clientes que eles amam. Sim, que legal. É realmente uma experiência completa do início ao fim. Sim, E teve alguma cliente que te marcou, assim, seja pela história, pelo motivo de ir lá atrás da bebezinha? Eu sei que muitos dos casos de pessoas que realmente gostam muito da arte tem a ver com, às vezes, luto, às vezes infertilidade, imagino que também. Teve alguma história que te marcou? Sim, tem histórias, assim, frequentemente, sabe? Aparece pra mim mães que perderam os filhos, de alguma forma, e querem fazer o reborn do filho.
Pra te falar a verdade, eu atendo com frequência, eu dou toda a atenção, a gente faz ali um papel que não sou profissional, mas você faz ali um Sim. papel terapêutico com a pessoa pra ela perceber que não é aquilo que ela quer, Ah, entendi. entendeu? Aham. Não Talvez não é, seja exatamente isso. não é, sabe? É muito difícil, é um processo muito doloroso, Uhum. né, gente? Então ela fala, eu quero assim, assim, assado. Eu vou atendendo ela como se ela fosse comprar. Aham. A gente faz todo o processo, daí quando chega no fim, ela percebe que não é aquele bebê que ela quer. Então é muito. Eu nunca fiz um bebê para uma pessoa que realmente estava em luto. Caramba, porque o processo nunca chegou ao fim. Nunca chega ao Porque fim. ali. Isso é Então, interessante. sim. Então, às vezes as pessoas pensam, é um pensamento muito comum, Uhum. mas é muito difícil, não chega ao fim esse processo, sabe? Porque elas percebem que não tá ali o que elas querem. Sim. Então a gente não tem esse, nunca vendi para uma pessoa assim durante todo esse ano trabalhando. Eu já fiz sim um bebê que a mãe perdeu ele, mas foi uma promessa. Ela fez a promessa e ela falou que realmente ela faria um bebê e levaria até uma igreja, se eu não me engano, eu não me lembro assim. E ela foi até o fim. Ela falou, não, Aline, porque eu prometi. Mas não era pra ficar com ela. Entendi. Entendeu a diferença? Aham. Ela entregou o bebê ali da promessa que ela fez, cumpriu a promessa dela e pronto. Esse sim foi até o fim. Mas todos os outros não Sim. tem, sabe? Não, Sim. não acontece. Acontece assim, não, eu quero. O que acontece que eu acho muito legal é de filhas presenteando a mãe da versão dela de bebê. Isso é muito legal. É muito legal, é muito fofo. E isso acontece com frequência, sabe? Geralmente as vendas que a gente faz ali por volta do Dia das Mães, maio, geralmente são direcionadas a isso, sabe? Elas fazem a versão dela, bebezinha, e entregam pra mãe. Ou dos netos também, né? Que às vezes até as vós preferem Sim. dos netinhos do que dos filhos. Mas isso acontece, sim. Que legal, imagino, tem muitos contextos, muitas possibilidades, Sim. né? Uhum. Pra alguém chegar até você e realmente pedir, né, um bebê. Sim, faz muita diferença. As crianças, né, elas buscam ali, às vezes na chegada de um irmãozinho, Sim. sabe? Uhum. Querem cuidar do irmãozinho, então querem estar com a mãe ali naquele momento, daí tem o bebezinho delas. Isso faz muita diferença. E uma cliente que me marca muito foi uma cliente que ela buscou, quando ela foi buscar o bebezinho dela, foi bem no início da pandemia. Então, era uma situação bem complicada, sabe? Uhum. Que a gente estava vivendo naquele momento. E eu lembro que eu coloquei os bebês para ela em cima de uma mesa, forrei a mesa, lógico, bonitinho, Sim. no fundo da minha casa. Então, era um local super simples, sabe? E uma situação assim que, né, tava tudo muito difícil, tudo muito complicado, mas ela foi e ela ficou muito feliz e ela se apaixonou por aquele bebê e ela é minha cliente até hoje. Caramba! Então ela tá no momento com 4 bebês meus e tem o 5º encomendado. Então ela me viu assim, essa cliente me acompanhou desde o início e ela gostou do meu trabalho desde o início. Então assim, são pessoas que deixam de ser clientes e a gente já cria um vínculo a mais, né? Sim. Eu tenho um carinho muito grande por ela, pela família dela. E ela tá sempre comigo e me apoiando. E já tá no 5º bebê. E ela, cada ano é um. Ela fala que todo ano vai ser um diferente. Ah, que legal. Espero que te acompanhe aí por muito tempo, né? Sim, com certeza. Que legal. Então agora vamos falar sobre o filme. Que eu acho que é um assunto, assim, muito legal. Eu queria saber qual que foi a tua primeira... Quem que entrou em contato? Não quem que entrou em contato com você, mas como é que foi esse contato? Se você tava imaginando, porque eu fui ver o filme, vou contextualizar pra quem tá escutando a gente. Lançou um filme nesse ano chamado Uma Família Feliz, que é um suspense muito interessante, com a Grazi Massafera e o Reinaldo Gianecchini, de um livro escrito pelo Rafael Montes, eu ia falar Martins, Montes. E é um livro e um filme de suspense, tem uma história super intrigante. E um detalhe ali é que a Grazi Massafera trabalha sendo uma cegonha. Sim, justamente. E quem produziu os bebês pra esse filme foi você. Eu queria saber como que isso entrou na sua vida e como foi pra você. Acho que deve ter sido um marco super legal, assim, uma conquista muito... Sim. Você nem tava esperando. Não tava. Mas conta pra gente. Foi incrível. Assim, eu não esperava. Eu já havia recebido algumas propostas desse tipo, sabe? Eu queria um bebê pra fazer um vídeo e tal. Já tinha acontecido. E essa pessoa entrou em contato comigo e falou, olha, a gente vai produzir um filme em Curitiba e a gente precisava de alguns bebês reborn. Você toparia participar? A gente pode conversar? Eu falei, claro, vamos conversar. E ficou assim. E essa pessoa de vez em quando ia mandar umas mensagens, alguma coisa. Eu falei, não vai virar nada, né? Eu não imaginava. Um filme em Curitiba. Isso, eu falei, provavelmente algum filme, não sei, sabe? Independente, youtuber, alguma coisa assim, sabe? E daí
passou um tempo, apareceu, a menina marcou comigo e foi lá na loja. Ela falou, então, Aline, a gente quer sim, vamos fechar, tal. É um filme com a Grazi Massafera, tal. Eu falei, será? Sabe quando você fica na dúvida? Como assim? Ela, a gente vai fazer, tal. Então, eu não sabia muito bem do contexto do filme, nem nada. E daí, ela me passou os detalhes, falou, você topa? Eu falei, olha, o que vocês precisam? Daí, eles me passaram o que eu preciso. Eu falei, eu consigo atender. Então, vamos lá. E daí, a gente foi. Só que eu entrei não sabendo, assim, não tinha noção do filme que era, entendeu? Eu não sabia. Eu simplesmente, eles proporam lá, a gente precisa de tantos bebês, assim, 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 assado. Você faz? Faço. Mas eu não sabia para que seria, né? E daí começou as gravações aqui, né, em Curitiba. E começou aquela correria. Menina do céu, quem trabalha nessa área corre, que é uma loucura. Sim. Meu Deus, eu não esperava. E eles mandavam mensagem, Aline, a gente precisa do tal agora, tal. E foi indo, e eu fiz os bebês. E daí ela falou assim, você não quer vir aqui um dia? Conhecer, né, o set Ela tem um e espaço tal. ali, né? A Grazi tem um espaço de... um ateliê, dá pra se dizer. Isso, justamente. Você não quer vir conhecer, né? Porque daí, então, eles já tinham levado todo o meu material. Uhum. Inclusive, quase tudo que tá no ateliê da Grazi é meu. Sério? É porque Tudo. realmente ainda tem aqueles detalhezinhos de Sim. pincel, de... O suporte, Uhum. sabe? A caixinha de cabelo, eu fico assim, ai, quando eu vi no cinema foi muito engraçado. Meu Deus, o meu suporte de agulha tá lá, entendeu? É Sim. muito estranho. Daí ela falou, já tá tudo aqui, você não quer viver? O Gianni já tá aqui, a Grazi também. Daí foi que começou a cair minhas fichas. Eu falei, meu Deus, é muito real. grande, tá acontecendo. Eu tô participando disso, eu não conseguia acreditar, sabe? Eu falei, mas como assim? Por que que me escolheram, né? Por que que chamaram e escolheram justamente a mim? Daí as meninas foram muito, muito, muito queridas, sabe? Elas foram muito sensíveis ao tema, justamente por isso que você falou, que tem as pessoas Sim. que têm estranheza. Então elas conversaram muito comigo, sabe? Falaram, Aline, a gente vai apresentar de tal forma, você tá tudo bem pra você? Eu falei, tá tudo bem. Então elas checavam o tempo todo comigo como seria apresentado a minha arte. Sim. Trataram com muito respeito, sabe? Eu me senti muito respeitada e muito valorizada durante o filme. E nossa, foi o auge pra mim, né? E eu fui no set um dia, eles me convidaram justamente o dia que ia ter uma gravação no ateliê. Então eu fui no set conhecer. E eu cheguei, a Grazi estava gravando, meu Deus, pense como meu coração acelerou. Eu falei pra produtora, eu falei assim, eu acho que o barulho do meu coração vai sair no microfone, porque tá batendo muito forte. Então foi uma emoção muito grande. Conheci a Grazi, conheci o Gianecchini, ele foi um amor, sabe? Fez fotos com os bebês e fez vídeo, conversou comigo, então fui muito bem recebida. E eu ficava o tempo todo duvidando do que estava acontecendo. Falei, qualquer hora vai dar errado. Qual que era a chance, né? Isso, sabe? Muito assim. Falei, gente, quantas artistas tem no Brasil? Quantas artistas tem em Curitiba? E eles escolheram a mim, sabe? Eu ficava, nossa, fiquei muito feliz. Que muito legal. surpreendida e foi muito, muito gostoso. Que legal! Quem que apareceu? Esse querido aqui? Sim, ele é uma estrela, assim, Sério? sabe? Porque ele aparece, inclusive, esse é um bebê antigo já, ele já tem mais de 3 anos. Eu fiz ele pra fazer a réplica do meu filho. Entendeu? Entendi. Então, no filme, o bebezinho que a Grazi tá fazendo a réplica é o meu filho. Então, inclusive, aparece a fotinho do meu filho, assim, no cinema. Eu falei, olha, filho, você já tá famoso. Apareceu no cinema já. A fotinho dele, que ele aparece, a fotinho dele, e ela montando justamente esse bebê, que foi o que eu fiz parecido com o meu filho. Então, foi assim, foi marcante, foi surreal. Sim. Foi uma experiência incrível. Para uma artista é outro momento de realmente se sentir muito valorizada, Sim, né? muito. Pois muito é. mesmo. Que legal. E principalmente no cinema nacional. Isso é fantástico, assim. Sim, foi quando a gente assistiu o filme. Eu fui até Gramado, inclusive, quando o filme no passou, festival? assim, no festival pela primeira vez. Eu falei, meu Deus, que incrível, né? Porque é o cinema nacional e é um filme chocante, né? Sim. Surpreendente, é Sim. demais a história. Eu falei pro Rafael, a cabecinha dele, só ele entende, né? Pra criar uma história como aquela e fazer parte daquilo. Nossa, é incrível saber que para sempre vai estar ali, né? Guardadinho os meus bebês em um filme. Sim, exatamente. Que legal. E assistam, então, quem tá escutando a gente. Sim, é demais. É muito bom. muito bom. Reparem nos bebês. Sim, isso. Reparem nos bebês. São meu trabalho, tá lá. Sim, e vão ficar com certeza intrigados ali com o suspense. Não vão conseguir, né? Não.
Vão assistir até o final sim. e ainda vão querer esperar mais, porque a gente já tá na esperança de ter mais Sim. um, né? Espero que tenha uma sequência. Vamos ver. Então é isso, Aline. Muito obrigada pelo papo. Foi super obrigada a gostoso. você. Obrigada por ter compartilhado teu trabalho, tua história, teus bebês. Ai, amei. Porque Muito obrigada. eu sei que realmente é um trabalho que você tá se dedicando há muito tempo e que toma muito tempo. Então, Sim. obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu fiquei muito feliz. Imagina. Obrigada a você também que escutou a gente até o final. Eu acho que essa conversa foi super intrigante pra quem não conhece o Mundo Reborn. Então agora você já tem todas as informações pra você passar pra frente. Não esquece de comentar aqui embaixo quais outros assuntos que você acha interessante, que você tem curiosidade e quer que a gente traga aqui pro Bem na Pauta. Eu te vejo numa próxima. Não esquece de seguir o Bem Paraná lá nas redes sociais. E também Bebê Reborn Curitiba? Isso, Bebê Reborn Curitiba. Também lá nas redes sociais, no Instagram, que vocês vão conseguir acompanhar tudo, tanto a gente quanto a Aline, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.